Pouca gente sabe, mas eu sou uma grande entusiasta dos animes da década de 80. E até hoje essa década é conhecida como a década de ouro dos animes. Eu acho que esse título não só se deve ao fato de que foi a época onde as obras mais icônicas surgiram, mas também do boom econômico que o Japão estava presenciando naquele tempo, o que resultou em grandes investimentos dentro da indústria de animes. Mas nem só de bons animes viveu aquela época. E se eu dissesse pra vocês que existia um anime que nem sequer é animado direito? Satomi Mikuria é um mangaka que estreou em 1970 com o mangá Black Sword. Ele estaria envolvido em ambos mangás e animes, primeiro sendo o homem por trás dos conceitos originais para as duas séries de TV de anime Blazing Arthur, de 1979 até 1980. Mais tarde, ele forneceria designs para o filme Crusher Joe, Odin, Starlight Mutiny e Phoenix 2772, Space Firebird. E ele também é responsável por aquela intro em CG de Golgo 13, The Professional, e faria com que seu mangá inacabado Garaga fosse adaptado em um filme animado de 1989. Surpreendentemente, quase todos os animes em que ele trabalhou foram lançados na América do Norte em um ponto ou outro. Só que o foco desse vídeo, no entanto, é sua série Nora, que nunca foi lançada oficialmente neste lado do mundo. Originalmente estreando em 1977, Nora é uma série de mangás curta contando as aventuras da personagem Nora Scholar, com 3 volumes lançados entre 1978 a 1984. Ok, mais um mangá de ficção científica e comédia com uma waifu vintage. Qual o problema disso? Calma que eu chego lá. Em 85, Mikuria decidiu levar a sua criação para o mercado de animação direto para VHS, os famigerados OVA, em duas partes. Uma lançada na primeira metade do ano e a outra na segunda. Ao contrário de muitos mangakas, no entanto, Mikuria queria ser uma parte importante na criação da adaptação animada, chegando a ser o principal diretor de ambos os episódios e recebendo apenas umas dicas de outros diretores durante a produção. Mas aí, ele decidiu tomar as rédeas de praticamente tudo: storyboard, design de personagens, design de cenários, entre muitas outras coisas. E, em janeiro de 1985, lançava a primeira parte intitulada apenas de Nora. Aviso de spoiler. Embora eu acho que vocês não vão se importar muito, porque essa é uma produção que já tem mais de 40 anos. Dado o aviso, vambora! Nora Scholar está a caminho da colônia espacial Frontia em um avião espacial e acaba fazendo amizade com o Prof. Zachariasen, que está liderando o caminho para criar colônias em Marte e fazer uma pausa em Frontia. Enquanto estão lá, porém, os dois acabam tendo que parar as maquinações de Artfin, uma inteligência artificial de autoaprendizagem criada pelo odioso Dr. Dohati. Primeiro, simplesmente sobrevivendo a várias falhas catastróficas em Frontia, e depois tentando impedir a IA, que odeia humanos, de lançar mísseis nucleares e matar toda a humanidade. Isso é o máximo que eu posso falar pra vocês do plot. Esse OVA, esse primeiro OVA tá no YouTube, tá? Ambos estão no YouTube. A primeira coisa que eu notei nesse OVA é que ele é meio bizarro e de certa forma interessante por conseguir contar a história de um punhado de inocentes tentando salvar a humanidade inteira de uma catástrofe nuclear de maneira leve e bem-humorada, que é uma coisa que eu consigo apreciar muito. A protagonista é bem misteriosa, já que ela possui talentos e habilidades incríveis que nunca são explorados, nem aqui e nem no mangá. Às vezes isso também se deve ao fato de que muitos OVAs baseados em mangás daquela época meio que presumiam que a pessoa assistindo já tinha lido o mangá e estivesse a par de todo aquele universo. É um anime simples e leve de se assistir, até meio besta para os padrões de hoje, mas eu particularmente me diverti muito. Ok, mas e a segunda parte? Sim, vamos pra ela, afinal é sobre esse OVA que esse vídeo é focado. Em novembro de 1985, lançava o infame Twinkle Nora Rock Me. Pra gente apontar as peculiaridades, eu vou mandar um spoilerzão aqui pra vocês, até pra vocês não precisarem assistir essa bomba. Eu me sacrifico tanto pelo bem dos meus inscritos. Beleza, bora lá. A nossa heroína ajuda a Galaxy Police, que estavam sendo feitos de refém, apesar de eles não quererem sua ajuda. Ela faz isso usando um treco lá pra criar uma ilusão onde o refém se transforma em algo grotesco e desaparece, fazendo com que os bandidos caiam em choque. Ela recusa o pagamento do chefe de polícia por sua ajuda, pois ela é uma garota nobre e não espera recompensa nenhuma por isso. Ela tem o poder do protagonismo. Nora é então enviada para o planeta Dazzle pela Galaxy Police,
quando ela é escolhida por suas habilidades para capturar Fu-Chao, outro cara poderoso que governa um planeta de bandidos e outros tipos de marginais. Em Dazzle, Nora faz amizade com um anão chamado Max, após uma briga com os capangas do Fu-Chao, e o convence a levá-la para Fu-Chao. Mas o vilão, tendo ouvido de seu irmão sobre a presença de Nora, vai até eles e Nora trava uma batalha psíquica com Fu-Chao e, claro, sai vitoriosa. Fu-Chao é entregue à Galaxy Police enquanto Nora e Max fazem uma apresentação de dança e música com o ciborgue da Dazzle. Pelas ilustrações que eu mostrei ao fundo, vocês já devem ter percebido que a queda de qualidade entre um e outro é gigantesca. Esse segundo OVA ficou famoso na gringa por ser um caso de anime ruim, não pelo plot ou outras coisas, mas porque sequer é animado direito. Sério, esse anime aqui tá mais pra uma apresentação de PowerPoint do que pra um anime de fato. Nem mesmo os computadores mais poderosos seriam capazes de aumentar as taxas de FPS desse bagulho. Mas por que essa diferença tão brusca de qualidade entre um OVA e outro? Você deve estar se perguntando, provavelmente. Bem, embora não tenha fontes confiáveis para confirmar isso, a história que paira por aí pelos fóruns e wikias da vida é que o autor demitiu todos os animadores do projeto porque ele sentiu que nenhum deles poderia fazer justiça à sua querida criação. Uma coisa que eu reparei é que o anão Max, nesse OVA, se parece muito com o autor. Seria o senhor Satomi Mikuria apaixonado pela sua própria criação? Teria ele criado o anime com o único propósito de ver sua waifu em movimento? Não ajuda o fato de que, nas gravações de making-off do OVA, ele está dirigindo uma moto que se parece muito com a moto da capa de um dos mangás da Nora. E ele também contratou uma menina para se vestir como ela. Eu acho que ele realmente tornou sua própria criação sua waifu. My waifu. Brincadeiras à parte, esse anime é amado por ser extremamente ruim. Meio como aquele efeito do filme The Room. Existe uma fanbase cult pra ele por aí. If a lot of people love each other, the world would be a better place to live. Eu cheguei a ler o mangá e, cara, comparado com o anime, ele é bem competente. Como comédia, como ficção científica, como aventura. Porém, ainda assim não explica muita coisa sobre o fato da Nora ser poderosíssima. Quase uma Mary Sue da vida. Sabe aquelas personagens que são muito perfeitas, não têm defeitos e tudo mais, e que todo mundo odeia? Pois é. A Nora... Infelizmente, eu acho que a Nora se classifica nessa categoria. Em conclusão, Twinkle Nora Rock Me é nada mais nada menos que um produto de seu tempo, que, apesar de não ter a qualidade que outros animes feitos para VHS tinham, dá pra ver que é um projeto criado com alma e paixão. Apesar do orçamento ter ido todo pra primeira parte do OVA e pra trilha sonora desse aqui.